Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre um tema-chave na indústria do aço, o sinter. A gente vai fazer uma análise técnica sobre o futuro desse processo, especialmente agora com toda essa pressão por descarbonização. Vamos entender que encruzilhada é essa. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, vamos começar com este número: 7%. É isso mesmo, a indústria do aço, sozinha, é responsável por 7% de todas as emissões de gases de efeito estufa do planeta. É uma fatia gigantesca e que, obviamente, coloca o setor no centro de todas as discussões sobre o clima. Mas, afinal, o que é o sinter? De uma forma bem didática, pensem como se fosse a preparação de um bolo. A gente pega os finos de minério de ferro, mistura com coque, com outros materiais e assa tudo isso. O resultado é essa massa sólida, porosa, que é o alimento ideal para o alto forno. Ou seja, é a base, a espinha dorsal da produção de aço pelo caminho tradicional. Bom, e qual vai ser o nosso roteiro aqui? Primeiro, vamos entender essa pressão global por menos carbono. Depois, vamos explorar as inovações que estão surgindo, os novos caminhos para o ferro. Na sequência, faremos uma análise SWOT para organizar as ideias e, por fim, chegamos na grande encruzilhada da indústria do aço. Vamos lá? Começando então pelo primeiro ponto, a gente precisa entender que a mudança hoje não é mais uma questão de escolha. A pressão vem de todos os lados, principalmente de novas políticas econômicas e ambientais globais. E um dos grandes motores dessa pressão tem nome: CBAM. É um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, criado pela União Europeia. O que ele faz na prática? Ele funciona como uma taxa de carbono sobre produtos importados. A ideia é nivelar o campo de jogo, sabe? Fazer com que o custo de emitir carbono seja parecido tanto para quem produz lá dentro, quanto para quem quer exportar para lá. E olha só quem está no topo da lista dos setores mais impactados: ferro e aço. Exatamente. Isso significa uma pressão financeira direta. A gente não está mais falando só de marketing verde ou de imagem corporativa. A conversa agora é sobre impacto direto no custo de produção. Isso muda tudo. E com essa pressão toda, o que acontece? A indústria é forçada a inovar, a buscar saídas. E é aqui que a história fica interessante, porque a gente chega numa verdadeira bifurcação, com dois caminhos bem distintos se abrindo pela frente. E o dilema central é este aqui. De um lado, a gente tem a opção de evoluir, ou seja, pegar o processo que já existe e torná-lo mais verde, principalmente mexendo no tipo de combustível. Do outro lado, a opção é substituir, basicamente abandonar a rota antiga e adotar um processo de produção totalmente novo. A pergunta é: vamos consertar o motor ou trocar o carro inteiro? Vamos analisar o primeiro caminho então, o caminho da evolução. A proposta aqui é otimizar o que já se tem, com foco em trocar o coque, que é o combustível tradicional, por alternativas mais sustentáveis, como os combustíveis híbridos que misturam biomassa. E o que a pesquisa acadêmica nos mostra sobre isso é fascinante. Combustíveis híbridos, como esse EcoCare, por exemplo, precisam de muito menos energia para iniciar queima. Olhem só, a energia de ativação cai de 140 para 80 kJ por mol. A temperatura de ignição é 100 graus mais baixa. Na prática, isso significa um processo mais eficiente e, o mais importante, menos intensivo em carbono. Agora, vamos para o segundo caminho. E aqui, a palavra é revolução. A ideia é simplesmente contornar, pular a etapa da sinterização e do alto forno. E a estrela dessa revolução é o hidrogênio. Esse é o processo de redução direta, o DRI, combinado com um forno elétrico. Funciona assim: o minério de ferro reage direto com o hidrogênio, produzindo o que chamamos de ferro-esponja. Depois, esse ferro-esponja vai para um forno elétrico e vira aço. A grande mágica está no subproduto. Em vez de gerar CO2, essa reação com o hidrogênio gera água. Simplesmente água. É uma virada de chave na química do processo, com potencial de zerar as emissões nessa etapa. Ok, agora que a gente viu esses dois caminhos, o da evolução e o da revolução, podemos organizar melhor as ideias. E uma ferramenta clássica para isso é a análise SWOT. Vamos aplicá-la ao futuro da sinterização.
Vamos analisar. Nas forças, temos uma tecnologia super estabelecida, que todo mundo domina. Nas fraquezas, o calcanhar de Aquiles, as emissões altíssimas de CO2. Nas oportunidades está justamente o caminho da evolução, usar combustíveis mais verdes para diminuir o impacto. E, por fim, as ameaças, que não são poucas. As taxas de carbono, a concorrência de tecnologias disruptivas e a pressão do mercado por um aço verde. O cenário, como se vê, é complexo. Tudo isso nos leva, então, à grande encruzilhada da indústria do aço. É um ponto de decisão crítico que vai definir o futuro do setor para as próximas décadas, rumo a 2050. E a escolha, no fim das contas, se resume a isso. A indústria vai seguir com uma mudança incremental, otimizando um processo que já tem mais de um século, ou vai apostar tudo numa reinvenção radical e completa de sua tecnologia? E isso nos deixa com a pergunta final, a provocação para todo mundo pensar. O Sinter vai conseguir evoluir o suficiente para sobreviver nesse novo mundo? Ou ele está destinado a se tornar uma relíquia, algo que as futuras gerações de engenheiros vão estudar apenas nos livros de história como um símbolo de uma era movida a combustíveis fósseis? Bom, e toda essa nossa análise, claro, foi construída com base em fontes sérias. A gente usou relatórios da Agência Internacional de Energia, artigos acadêmicos de ponta e documentos da própria Comissão Europeia. É fundamental basear essa discussão em dados e ciência.